Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo a minha voz? Oi, Gustavo. Olá, tudo bem? Agora sim, conseguimos. Agora estou te escutando bem. Eu só não estou me vendo, não sei se me enxerga. Enxergo perfeitamente. Tá, na minha tela aqui ficou tudo preto, a minha parte, né? Mas não tem problema. Se vocês estão me enxergando, tá tranquilo. Tá todo mundo enxergando o Gustavo? Tá enxergando o Gustavo? É, tranquilo. Dá um Se o joinha de pessoal está três aí. enxergando, não pode ser alguma coisa da tela, mas tudo bem, não tem problema. Tudo bem, Gustavo? É um Tudo prazer tranquilo. receber você aqui nessa É um prazer. segundona. É, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal, falasse um pouquinho Claro. de você, as suas áreas de atuação, o que você gosta de fazer, para a gente iniciar Claro, nosso tema aí. claro. Bom, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Rocha, sou consultor nas áreas de gestão, tecnologia e marketing e venho trabalhando com consultoria há 15 anos aproximadamente, desenvolvendo essas três áreas em diversos projetos diferentes. Dentro do nosso assunto de hoje, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu participei ativamente, inclusive, da época que ela foi desenvolvida, em grupos em que participavam os legisladores, e de lá para cá, né, tanto acompanhando a GDPR europeia quanto a nossa brasileira, venho palestrando, trazendo material de apoio, participo de grupos de estudo sobre o tema diversos, sou membro da comissão de Lei Geral de Proteção de Dados aqui na OAB do Rio Grande do Sul, faço parte também do grupo de estudos e mantenho outros grupos de estudo sobre o tema também, com diversas pessoas, advogados principalmente, que é o meu nicho de atuação. Então é um prazer estar com vocês hoje, dividindo um pouquinho de ideias aí e conhecimento. Muito legal. Bom, a gente passou essa última semana, né, Gustavo, no meio de como se a gente estivesse no meio de um furacão, né? Sim, E era cada noite a gente dormia de um jeito e acordava achando que a LGPD já tinha entrado em uma coisa vigor diferente. foi bastante, assim, como se diz, parecia uma montanha russa. Mas, Sim, como eu estava conversando, também faço parte de alguns grupos de estudo de LGPD, e eu já uhum. venho também estudando LGPD desde 2018. Quer dizer, para Uhum. nós, isso não é, para nós advogados, e quem é mais ou menos que está nessa área e que lida com isso, não é assim uma grande novidade, né? Sim, Mas tem alguns colegas e também o público externo não faz a menor ideia do que vem a ser a LGPD, né? Então, eu queria que você explicasse para o pessoal, mais ou menos assim, de uma forma simplificada, o que vem a ser a LGPD. claro. Bom, gente, uma das questões que é importante vocês terem em mente, tá? Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando principalmente na ideia de privacidade. Entretanto, uma das confusões que o pessoal faz é dizer o seguinte, e tem muito advogado falando isso que é pior, é dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados é a única lei que versa sobre privacidade e, portanto, ela não está em vigor. Parece assim que nós não temos legislação nenhuma. É um equívoco Exato. assim gigante, para não dizer um erro, né? Falar nesse Uhum. formato. Nós temos inúmeras leis que versam sobre privacidade, a começar pela Constituição Federal, que fala sobre o tema. Entretanto, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei específica. Então, como toda lei específica, ela traz diversas nuances bem detalhadas e ela, como ela foi feita baseada, né, ela não é uma cópia como alguns dizem, mas ela é baseada na lei europeia que versa sobre o mesmo tema, na privacidade de dados,
ela traz um monte de insights que mudam a nossa forma de enxergar. Eu diria, resumidamente, que para aqueles que querem trabalhar com lei geral, ou querem entender um pouco melhor a Lei Geral de Proteção de Dados, que eles têm que compreender que o brasileiro, infelizmente, ainda não está acostumado com uma cultura de dados. E esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. A Lei Geral de Proteção de Dados vem falando como se nós tivéssemos uma cultura de dados, e nós não temos uma cultura de dados. Esse é o grande problema. Ela nos coloca numa posição onde o titular do dado, que é um dos principais elementos que a lei protege, ele é elevado a um nível muito alto, como foi na época de 1990 com o direito do consumidor. O consumidor foi elevado a um nível muito alto, né? E hoje, 20 anos depois, ou agora no caso do consumidor, na verdade são 30 anos depois, nós temos o quê? 30 anos. Nós temos o quê? Nós temos uma força do consumidor, né? Uma força consumerista muito boa, ou pelo menos razoável. Espero, né, que nós não levamos agora mais 30, né? Espero de coração mesmo. Mas eu achei super legal você ter mencionado isso, a questão de que a proteção de dados, a segurança de dados e tudo mais que envolve esse tema, ela não está iniciando ou irá se iniciar quando a LGPD entrar em vigor. Nós temos diversos como se diz, leis e tudo mais no nosso ordenamento jurídico já existente que protegem isso. Tanto que nós já tivemos, inclusive, decisões por parte, inclusive, do STF com relação à proteção de dados, né? Então, esse tipo de coisa, o que eu vejo, Gustavo, assim, que está forte demais, é a questão da desinformação que está circulando, principalmente nas redes sociais, com relação à LGPD. Né? Então, eu acho assim, eu acho super legal o tema, ele está saindo da bolha, né? Ele está saindo agora da bolha daquele pessoal que está estudando, que já vem falando disso já tem tempo. Só que, por outro lado, também, eu acho que os colegas, principalmente nossos colegas e o pessoal de TI, que são os que estão mais envolvidos com esse tema, eu acho que a gente tem que ter muita cautela na hora de sair informando, e sair postando, e sair falando as coisas. Por quê? Porque já é um tema que para nós não é corriqueiro, como você mesmo falou. E em segundo lugar, para a gente informar de forma correta, principalmente o público em geral, que não tem a mínima noção do que se trata. Então, partindo dessa premissa, eu queria que você desse uma pincelada para a gente sobre o que vem a ser o tal do tratamento de dados. O que é o tratamento de dados que a LGPD trata no seu escopo? Sim. Até para fazer um paralelo do que comentaste agora, acho que é importante dizer para o pessoal, principalmente para os advogados que nos assistem ou nos assistirão depois, que é uma questão importante. O seguinte: quando a gente fala de marketing, por exemplo, que eu faço, dou aula e tudo mais, marketing jurídico, o pessoal às vezes comenta, né, como se a LGPD fosse o único marketing que nós tivéssemos atualmente, ou fosse o único produto que um advogado pudesse oferecer, como se fosse, na verdade, também uma grande salvação da advocacia. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí eu vou entrar no quesito do tratamento, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um dos produtos, né, para aqueles advogados que são mais afetos à tecnologia, para aqueles advogados que têm um certo conhecimento, principalmente ligado ao direito digital. Aquele advogado que nunca atuou nessa área, que não faz a menor ideia do que é direito digital, e aquele advogado que também não conhece nem as questões mais básicas de tecnologia, não vale nem a pena se aventurar em Lei Geral de Proteção de Dados. Continua com o marketing em outras áreas, até porque a advocacia é rentável em diversas áreas. Ela não é rentável somente na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, entrando no quesito do tratamento propriamente dito, o tratamento de dados, e aí vem uma questão de conceito, que eu acho que é fundamental que o pessoal se dê conta. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela atinge quem? E quem é que ela não atinge? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados atinge
as pessoas físicas, né, que vão estar titulares do dado, as pessoas jurídicas que vão tratar os dados, aí que eu vou entrar no tratamento, e as pessoas que não estão vinculadas ao governo ou que não estão vinculadas a algumas questões de profissão, como é o caso dos jornalistas, por exemplo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, em alguns casos, ela não se aplica. Entretanto, nós temos que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é vinculada especificamente aos dados pessoais. Isso é uma coisa muito importante. Por que eu estou falando tudo isso, né? Já que tu perguntou de tratamento, mas por que eu estou dando um passinho para trás? Porque, na verdade, eu preciso falar o que vai ser tratado. E o tratamento de dados nada mais é, de uma forma clara e objetiva, lidar com os dados pessoais dentro de algum tipo de proveito econômico. E esse é outro problema que as pessoas não se dão conta. Às vezes elas falam de Lei Geral de Proteção de Dados como se eu fosse dizer para a Renata que eu sou o Gustavo e ela fosse pegar esse dado e ela fosse na verdade, atingida pela LGPD. Só que o fato de nós termos uma relação pessoal não atinge a LGPD. A LGPD somente se atingiria se ela salvasse esse dado por algum motivo dentro de um banco de dados e utilizasse esse dado para algum proveito econômico dela ou de terceiros. Então, a clareza do tratamento de dados tem que ser muito importante, muito destacada, para que as pessoas compreendam que, Gustavo, eu vou conversar com um amigo na rua, ele vai me dar o telefone dele atualizado e ali pode ter uma multa se aquele telefone vazar. Não. A princípio não tem nada a ver. Alhos com bugalhos. Se eu passar o telefone dele para outra pessoa, eu posso ser multado e tal. Quer dizer, o pessoal está nessa, está umas confusões assim absurdas, né? Exatamente, porque não compreendem, é aí que eu entro, principalmente quando gosto de lecionar sobre o tema, eu vejo muita gente falando sobre N hipóteses, principalmente falando dos vazamentos. Eu deixo os vazamentos para o final. E eu gosto de introduzir todas as minhas palestras e aulas e tudo mais. Eu gosto de introduzir todas elas com o artigo 6º. O artigo 6º da lei, se vocês pegarem ele e dissecarem, ele traz os 10 princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o artigo 6º, quando bem compreendido, ele resume toda a lei. Porque quem entende quais são os princípios da lei, vai entender quando ela se aplica, quando ela não se aplica, como ela funciona, como ela deixa de funcionar. Obviamente que quem quer atuar de forma direta, objetiva, quem quer trabalhar com isso, tem que entender mais. Entretanto, para quem quer ter uma noção, né, de como a lei funciona, o artigo 6º, no meu ponto de vista, é uma excelente dica. Agora, é importante que o tratamento de dados, já que nós estamos falando sobre esse tópico, as pessoas também se deem conta que ele vale para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, e inclusive os escritórios de advocacia que são empresas. Não vamos esquecer disso. Escritórios de advocacia, consultório médico, consultório de dentista, enfim, tudo. Tudo vale. Agora, uma coisa que pouca gente está falando também, porque eu vejo muita gente botando um terrorismo, como eu costumo dizer, achando que isso é marketing, tá? Eu costumo dizer que o melhor marketing que existe é a verdade. Então, existe uma questão que nós temos que ter muito claro na nossa vida. A lei vai entrar em vigor quando, né? Acho que é um princípio importante de tocarmos, e a princípio, mesmo ela entrando em vigor, quando eu vou falar agora, a questão toda é, quando ela entrar em vigor de forma imediata, ela não, aí vou deixar bem claro, não atinge determinadas categorias. Depois é que ela vai atingir. Vamos explicar isso porque senão as pessoas confundem. Então é importante, a bem da verdade, dizer para vocês o seguinte. A princípio, a Lei Geral de Proteção de Dados, da forma como ela foi promulgada, tá, e da forma como foi decidido nos últimos dias, com a sanção presidencial que deve acontecer nos próximos dias, ela entrará em vigor 15 dias depois. Nós temos, portanto, uma perspectiva de uma lei entrar em vigor, uma LGPD entrar em vigor no Brasil, a partir de setembro de 2020. Entretanto, duas premissas têm que ser válidas. A primeira delas, as sanções, as multas que esta lei, vamos deixar isso claro, que esta lei prevê é só em agosto de 2021. Aí tem algumas pessoas que me dizem assim... isso já estava previsto. Uma das coisas...
anteriormente, né? O que as pessoas comentam e dizem, então a lei vai entrar em vigor, mas não acontece nada. É o contrário. Como nós falamos no início, existem diversas outras leis que já estão em vigor, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e inúmeras outras. E existem casos, a Constituição Federal, sem sombra de dúvida, existem casos que já aconteceram ano passado, inclusive, com lei nenhuma em vigor, nem LGPD, nem nenhuma lei dessas novas, digamos assim, em vigor, que foram casos emblemáticos para nos mostrar o poder que isso tem. O exemplo mais forte que a gente utiliza é o da Netshoes. Porque a Netshoes pagou um acordo de R$500 mil sem LGPD em vigor por causa de um vazamento de dados, e é um acordo. Por que uma empresa pagaria um acordo de R$500 mil se ela podia levar para o judiciário e tentar reduzir? Porque ela sabe que ela perderia e ela sabe que o valor no judiciário seria muito maior. Muito maior. Muito maior, porque mesmo sem as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, existem diversas outras legislações que abrigam valores bem mais elevados de sanções às empresas. Mas voltando ao segundo quesito, que eu falei do primeiro, nós tivemos, com a aprovação agora, semana, nós tivemos a criação, que até então era muito esperada, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai fazer algumas questões, ela tem o poder, né, alguns poderes, e ela vai fazer algumas decisões que estão previstas na lei que as pessoas não se deram conta. Por exemplo, a lei diz que para startups e empresas de pequeno porte, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, só se aplica quando a NPD regulamentar. Entendi. Então, hoje, por exemplo, para uma startup ou para uma padaria, a LGPD não entrou em vigor, mesmo em setembro. Por quê? Porque a NPD não regulou isso. Só não esqueçamos que para regular é uma caneta. Basta assinar. Então a gente sabe que o poder do Estado, principalmente agora na questão da pandemia, com tudo que está acontecendo, a quebradeira geral, a gente sabe que a principal fome do Estado vai ser o fisco. E a gente sabe arrecadar. A gente sabe também que para o Estado, isso é uma coisa também importante que aquele que está ouvindo pela primeira vez talvez não saiba, Lei Geral de Proteção de Dados se aplica para nós, réis mortais. Para o Estado não se aplica. Então vamos deixar bem claro. Né? Que é outro problema que as pessoas acham, então o Estado pode inclusive vazar dados, que para ele não acontece nada. Tá? Isso é um problema, porque eu acho isso, a minha opinião pessoal, é bastante diferente dessa. Inclusive tem um artigo da lei que me preocupa mais do que os outros nesse sentido. Porque ao dar este poder ao Estado, de a lei não se aplicar para ele, ela também disse que o Estado pode, a seu comando, ou seja, a seu arbítrio, transferir a terceiros este mesmo poder. E isso eu acho mais perigoso até do que o Estado ter esse poder. Porque eu brinco com as pessoas quando elas me perguntam, Gustavo, tu acha que o Estado realmente tem que ser imune? Eu digo, olha, totalmente imune eu não concordo, mas pensa comigo, tu daria poder à Receita Federal de acessar teus dados? Eu não. Se eu tivesse escolha. É aquela coisa. Eu vejo assim, o artigo 3º, né, que o artigo 3º da lei que coloca, né, essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, tal. Ela, no caput, né, para quem não sabe o que é caput, é na cabeça do artigo, ela coloca lá aplicabilidade também para as pessoas jurídicas de direito público. Acontece que quando você vai verificar, né, no corpo as exceções onde não se aplica, o tratamento de dados por parte dos órgãos públicos, eles são efetuados na maioria das vezes. Então, é isso que o Gustavo está explicando, né? Que, na verdade, no caput está dizendo que se aplica às pessoas de direito público, que é para o pessoal aqui falar assim, não, mas lá está escrito assim e tal. Não, aplica-se às pessoas de direito público. Acontece que no próprio artigo constam as exceções, é disso que o Gustavo está mencionando. Essas exceções é que ele está mencionando que os preocupa. É isso, né, Gustavo? Pelo que eu entendi. Sim, exatamente. É porque é importante, a ideia nossa aqui
de uma live, né, seria já trazer a informação pronta, né? Entrar dentro daquilo que seria a resposta, né? Assim como nós tivemos uma colega que questionou se aplicaria-se a condomínios. Sim, se aplica. Tá? A questão toda, inclusive é uma das questões que eu converso muito, porque eu já atuei, inclusive, para administradoras de condomínio, prestando consultoria. E já palestrei, inclusive, para condomínios e para administradoras de condomínios sobre o tema. E quando eles me questionavam muito, tá, Gustavo, mas pensa comigo, onde é que está o tratamento? Bom, quando eu chego na portaria de um condomínio e ele pede meus dados, onde é que esses dados estão armazenados? Começa por aí a conversa. Depois, o pessoal esquece, por exemplo, que dentro de um condomínio existem os funcionários do condomínio. E, às vezes, o tratamento de dados, gente, e o vazamento de dados, ele é mais simples ou mais pueril, eu diria, mais... até mesmo pueril, mesmo seria a palavra certa, do que a gente pode imaginar. Eu vou dar um exemplo de um caso prático. Tá? O que eu vou dizer agora aconteceu numa cidade do interior e foi um vazamento de dados que é surreal e é um bom exemplo. A pessoa entrou numa instituição financeira, tá? Então, imagina só, tu entrou num banco qualquer e tu sentou na mesa do teu gerente para conversar com ele. Só que é interior, tá? Uma cidade bem pequena. E o que aconteceu? O gerente, ao invés de cuidar dos dados, ele deixou um contrato em cima da mesa. E esse contrato era um contrato de empréstimo de uma determinada empresa. Em alguns dias vazou que essa empresa estava pedindo dinheiro porque estava indo à falência. Estava quebrada. Ah, meu Deus, espalhou na Aí o que acontece? As pessoas perguntam, Gustavo, aí houve vazamento de dados? Sim. E previsto, inclusive, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque a guarda do dado... Exatamente. A guarda do dado é responsabilidade. E aqui tem que desmistificar uma coisa. A guarda do dado físico é tão importante quanto a guarda do dado eletrônico. E o dado físico é muito pior. Muito pior. De proteger. O pessoal está esquecendo, gente, que essa lei, ela não está dizendo só sobre cybersecurity, ambientes altamente tecnológicos, e aquelas coisas de filme de ficção científica. Não, são dados. A cadernetinha de fiado do seu José lá da venda são dados. São dados. E dependendo do que estiver constando ali, são dados sensíveis, pode até ser, se estiver constando determinadas coisas ali. Entendeu? Então, é tanto o caderninho de fiado do mercadinho do bairro, quanto o banco de dados de um banco, por exemplo, que está ali sob aquelas normas super rígidas de ISO 27001 e tudo mais. Então, é isso que o pessoal tem que entender. São dados, tanto o caderninho, quanto aquele banco de dados mega protegido de uma instituição financeira, né, Gustavo? E aí entra um quesito importante nesse exemplo que eu dei do banco agora, porque vocês notem, eu dei o exemplo do vazamento do dado que a pessoa viu no contrato. Eu nem entrei no quesito do sigilo. Porque houve mais infrações ali, além do vazamento de dados. Então, se tu pegar por esses quesitos, esse gerente poderia ser demitido, inclusive, por justa causa. Exatamente. E não pela LGPD, mas pela questão do sigilo bancário. E o que ele fez? Vamos ser franco aqui no frigir dos ovos, da maneira mais direta e objetiva. O que ele fez? Foi esquecer um contrato virado de cabeça para cima. Foi só isso. Só isso. Ele levantou da mesa dele para pegar um copo d'água para o cliente, sei lá, qualquer coisa, e deixou o contrato ali. Só isso. E é por isso que quando eu falo em dados, eu acho que isso é muito importante que a gente se dê conta, é que o brasileiro não está acostumado a trabalhar com dados. Nós estamos, na verdade, que nós entregamos os nossos dados de maneira clara e objetiva para qualquer coisa em qualquer lugar. Por exemplo, se façam as seguintes perguntas. Tu entrou agora num prédio, como qualquer prédio comercial, e o cara pede até a cor da tua cueca, às vezes, para te poder entrar. E a pergunta é, me diz uma coisa, por que tu quer? Se eu quero visitar o fulano, que é um médico, um escritório de advocacia, seja o que for, por que tu tem que ter meu endereço? Qual é a finalidade? Olha lá o artigo, de novo, 6º da lei. Qual é a finalidade? O que tu vai fazer com esse dado? Onde é que ele está armazenado? Quantas e quantas vezes tu vai no mesmo lugar, de tempos em tempos, e a pessoa olha para ti, o cadastro se perdeu, tem que fazer de novo.
Como assim se perdeu? Se perdeu. Eu não entendo essa pergunta também. Eu já ouvi, assim, eu não sei contar quantas vezes eu já ouvi essa pergunta. Com certeza, eu já passei por isso inúmeras vezes. Por que que a portaria do condomínio de luxo que o meu colega mora precisa saber o meu endereço? Precisa saber o mês do meu aniversário? Precisa saber. Gente, eu não consigo entender isso, entendeu? E o que é pior? Não, eu sei complementar a questão de dados sensíveis. Sensíveis. Então, dependendo assim é o que a gente chama ali da finalidade. Qual é a finalidade da coleta daquele dado? Eu acho que esse ponto da LGPD, eu não sei se você concorda comigo, mas esse ponto da LGPD, ele vai ser motivo de aplicação de autos de infração, assim, a rodo. Porque as empresas não sabem explicar por que elas estão coletando aqueles dados. Elas não sabem explicar a finalidade dessa coleta. Então, eu acho que isso daí é uma das coisas que mais vai pegar no momento em que efetivamente a NPD iniciar as sanções. Até porque nós temos uma questão muito prática, né? Eu volto de novo ao artigo 6º por esse motivo. Tu tem que ter a transparência, tu tem que ter a segurança, tu tem que ter a finalidade, tu tem que ter uma série de requisitos, adequação quando for tratar esse dado. Então, quando a pessoa coleta um dado que ela não precisa, no mínimo, ela assumiu o risco. Esse é o mínimo. Tá? E quando ela coleta um dado que ela não precisa e ela não tem um porquê, ela tem muito mais do que um risco. Ela pode se incorrer, inclusive, em sanções que vão para o penal, às vezes. Por exemplo, a pessoa vai lá e coleta um dado do Gustavo. O Gustavo, ele é branco, casado, espírita e mais algumas coisas. Residente domiciliado na rua tal, CPF número tal, RG número tal. Beleza. O que acontece na prática? A pessoa entrou e pegou. Bom, quando ela pegou o meu nome completo, ela pegou meu RG, meu CPF, ela pegou dados normais. São dados que, se ele estiver adequado dentro de uma finalidade, está beleza. Mas quando ela pegou a minha religião, a minha etnia, e a minha questão de ser ou não casado até não, mas a questão de ser heterossexual ou não, e outras questões, são dados sensíveis. Dado sensível, se ele botou numa planilha, se ele botou num computador, dentro de um software, e este dado não foi anonimizado, ou este dado pode ser retirado em relatório de maneira simples, pronto, entrou lá no artigo 6º de novo e ele pode ser utilizado de forma discriminatória. Só aí, aplicação de novo de desvio da legislação, né, pertinente. E além disso, poderia ser, inclusive, para questões até mesmo raciais e outras. Ou seja, nós podemos combinar. A LGPD, ela não exclui outras legislações. Não é porque tu vai pagar, às vezes, uma multa que tu não vai pagar outras multas. E não esqueçamos o seguinte, as sanções que vão entrar em agosto de 2021, elas são sanções literais. As que a NPD vai lançar à torta e à direito todos os dias, se ela quiser, nós vamos ter que aprender a lidar. Exatamente. Porque essas são diferentes, elas são administrativas. Exatamente. Então nós teremos aí, agora de novo, né, a questão de oportunidade. Nós temos aí para os advogados, por exemplo, a oportunidade daqui a pouco na labuta contenciosa, agosto de 2021, para questões de multa, mas na labuta também administrativa, porque a NPD pode começar a fazer essas normativas a partir de agora. A elaboração das defesas administrativas para eventuais autos de infração que podem vir a ser lavrados a partir do momento da sanção da lei, né? Bom, vamos seguir aqui. Uma pergunta que eu queria fazer para você com relação ao empresário. Você acha que o empresário está preparado, ou seja, ele hoje se pergunta, o empresário se pergunta por que eu tenho que me adequar à LGPD? O empresário, hoje você chega lá, eu já tive essa oportunidade de chegar numa empresa para poder apresentar, né, a legislação, as providências, implementação e tudo mais.
E o empresário vira para mim e fala, mas por que eu tenho que me adequar nessa legislação? Aqui eu não uso nada disso. Olha, Gustavo, eu vou te falar, eu não foi uma nem 10 vezes que eu ouvi isso. Não foi. Sim. E isso coisa de poucos dias atrás. E entra num outro clima aí também, que alguns já me ouviram falar sobre isso, que é o seguinte: tem muita gente achando que a LGPD, para se entrar, né, em adequação, em conformidade, como a gente diz, basta chamar o cara da TI. Então, isso é um outro problema. Né, é um outro problema gigante. Porque o empresário está enxergando o quê? Ele está enxergando uma coisa que parece ser isso é uma coisa fantasiosa do jurídico, que eles querem ganhar dinheiro em cima da gente. Na verdade, gente, não é. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela requer. E aí eu vou fazer um comparativo, tá? 2 comparativos que são extremamente relevantes. O primeiro deles é mais antigo, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é onde boa parte da Lei Geral de Proteção de Dados tem a sua raiz também construída. E o segundo deles, também é bastante relevante, é o compliance. Então, nós tivemos, por exemplo, né, as questões de compliance, tem gente que me diz isso até hoje. Mas, Gustavo, compliance nem pegou. Eu digo, não, se tu acha que compliance não pegou, é porque tu já não tem compliance. Tu já está fora de uma realidade, né, que as empresas de médio para cima, com certeza, todas elas já estão entendendo a importância de se ter isso. E não estou falando aqui de lava-jato, não estou falando de questões criminais. Eu estou falando da questão organizacional que um compliance, na verdade não o compliance em si, que a integridade traz. Porque para quem não sabe a diferença, compliance é regra. Integridade é a conformidade à regra, ou seja, é a cultura. Tá? Então, a integridade é muito mais importante. E quando nós falamos de Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que ter a clareza, isso é muito importante, de o que importa mesmo é a integridade. O que importa é nós mudarmos a cultura da empresa, o que importa é nós mudarmos as regras pelas quais hoje ela está adaptada. Então, quando a gente fala de uma implementação de compliance, quando a gente fala para o empresário, olha, essa lei aqui vai mudar a sua estrutura, nós estamos falando do quê? Tu vai ter que readequar teus contratos para pegar consentimento, que é uma das partes que a lei fala. Tu vai ter que readequar para poder dizer para o cliente, para o titular, né? Não somente para o cliente, mas inclusive para os parceiros, para qualquer um. Aonde está esse dado, de que forma ele está salvo, se tu vai passar ou não para terceiros. Quer dizer, se eu pegar o dado e tiver que repassar para um terceiro para análise de dados, seja um perito, por exemplo, na causa dos advogados, seja daqui a pouco para um colega advogado que vai fazer a peça, isso tem que estar autorizado pelo titular. Tem que ter consentimento. O Google tomou uma multa de 500 milhões de dólares com menos de um mês de vigência da Lei Geral Europeia, exatamente por não ter esse termo de consentimento. Então, quando nós pegamos exemplos lá de fora, e as pessoas dizem, Gustavo, mas é porque ele é muito grande. Não, eles vão começar com os grandes, não tenha dúvida, porque é muito mais fácil. Só que vai vir de cima para baixo. E uma outra coisa que as pessoas, que o empresário tem que entender, e é que ele estando em conformidade, ele ajuda a sociedade a entrar em conformidade. O que está acontecendo, né, com a lei europeia que está em vigência, isso, está em vigência desde 2018, é o quê? As empresas, quando vão te contratar, elas perguntam, quem é o teu DPO? Como é que tu vai fazer o tratamento do meu dado? Onde é que tu salva? E o relatório é gigante. Se tu não está adaptado a essa realidade, eu não te contrato. Simples assim. Então, uma das coisas que o escritório de advocacia que trabalha para a empresa tem que acordar, se ele já não acordou, né? Eu tenho exemplos internos, né, dos meus clientes da consultoria. Eu tenho exemplos já há muito tempo, ou seja, a lei é que agora está começando a se falar em vigor dela. Eu tenho exemplo desde o ano passado de clientes meus que receberam relatórios gigantes de empresa. Quando eu falo relatórios, são assim, 10, 15 páginas, perguntando, te adapta a isso aqui e me diz como é que tu faz, ou tu está descredenciado. Simples assim. Exatamente. Então nós temos que acordar para essa realidade. E eu acho que isso vai ser uma das coisas que vai fazer com que realmente o empresariado se preocupe com isso. Por quê? Eu imagino, quem trabalha com o governo, por exemplo, a partir do momento que a LGPD entrar em vigor, o governo vai exigir conformidade. Quem trabalha com contratos de governo, quem trabalha com licitação, quem trabalha com exportação, quem trabalha com
com a parte do agro. O pessoal do agro vai ser exigido demais. Então, vai partir dessas grandes empresas, como você falou, eu concordo, né? Porque vai ser muito mais fácil ali a questão até a exposição da própria empresa está ali mais fácil para a autoridade fiscalizar. Mas isso vai servir para todo mundo. E eu acho também que a LGPD, ela veio, como você mencionou, para criar essa cultura da integridade e da ética, né, com o tratamento dos dados de terceiros. E um ponto que eu queria tocar aqui, que eu acho que também vai ensejar a aceleração da conformidade por parte das empresas. A cultura de judicialização de tudo que tem aqui no Brasil. Então, como eu falei lá no começo, a bolha está começando a estourar, né? Então, a notícia da LGPD, ela está saindo do campo jurídico, dos meios acadêmicos, dos grupos de estudo, e tá se disseminando para a população em geral. Então, isso vai ensejar o quê? A hora que a população, foi como aconteceu lá com o Código do Consumidor, entrou em vigor. A gente sabe. Eu, por exemplo, eu já advogava naquela época, porque eu advogo há 26 anos. Então, as indenizações, elas eram milionárias. Elas eram Sim, nos anos 90 era nos anos muito 90. forte. Então, eu vejo uma semelhança disso também, da própria população fazendo esse tipo de fiscalização com relação à empresa. Entendeu? Por exemplo, se teve uma notícia de vazamento ou de compartilhamento indevido, seja o que for, aquela pessoa, o titular do dado, ele vai ter o direito de ingressar como pessoa física na justiça, pleiteando eventual dano que ele tenha sofrido e tudo mais. E a gente sabe que aqui no Brasil essa cultura é forte e pega, né? Isso daí pega muito. Independente de valores, né? Concordo, independente de valores, até porque se vocês compararem, nos anos 90 nós chegamos a ter indenização, essas de SPC e Serasa, vinculadas a 300, não falei 30, 300 salários mínimos. Hoje o teto é 10 mil. Então quer dizer que a multa é de 50 milhões? Não. Eu estou falando daquilo que é o judiciário definindo. Entretanto, existe um limite da lei, que é os 50 milhões, que é o que a LGPD fala. Depende do porte, depende de como é a empresa e do tipo de vazamento. Porque, gente, por incrível que pareça, existem empresas grandes que cometem erros básicos em relação à segurança de dados. Então, algumas empresas estão mais preocupadas com isso que outras, certamente. Aquelas que já trabalham com cultura há mais tempo. E uma das questões que tu tocaste, que eu acho que é importante o pessoal se dar conta, é que por que se fala tanto comparativamente com a lei europeia? Porque a lei europeia, né, a GDPR, quando ela entrou em vigor em 2018, ela tem uma coisinha fantástica, que é a territorialidade da sua aplicação. A lei europeia fala que se o cidadão europeu, em qualquer lugar do mundo, tiver o dado com problema e o tratamento for feito não importa onde, ela se aplica. E a lei brasileira não, ela fala que o tratamento tem que ser no Brasil. Então, a diferença da territorialidade é muito grande. Quando a gente fala GDPR, nós estamos falando do quê? De um cara que tem dupla cidadania e pode escolher se ele ocupa a nossa lei ou a lei europeia. Nossa. Essa é a diferença. E quantas pessoas só no Rio Grande do Sul tu conhece que tem cidadania alemã e italiana? Quer dizer, aqui tem um monte. Muita. Então tu começa a perceber que, na verdade, num mundo globalizado que nós vivemos, num mundo onde a proteção de dados fora do Brasil é uma cultura já mais sólida, nós temos que realmente pensar mais. Nós temos que começar a nos questionar: por que eu tenho que te dar esse dado? Por que tu usa esse dado? Aonde esse dado será guardado e quanto tempo? Que é uma outra coisa que se discute muito. Por quanto tempo ele ficará guardado? Porque tu não pode mais guardar dados eternamente. Inclusive, uma das coisas que a lei fala, que é muito interessante, ela fala o seguinte: o teu dado foi guardado. Vamos supor num backup, daqueles eternos backups que se faz da vida. O titular entrou com uma ação para apagar os dados, que é um direito que ele tem. Sim, e não vamos confundir
Não vamos confundir o que a LGPD fala de apagar dados com direito ao esquecimento, que é outra coisa. E é por isso que eu falo, se tu não está acostumado com o direito digital, tu acha que tudo é a mesma coisa, e não é. Direito a ser esquecido é algo muito antigo, remonta aos anos 90. E, na verdade, surgiu com os primórdios da utilização da internet de uma forma mais forte, que nos remonta a 1995. Então, nós temos que entender que direito ao esquecimento é uma coisa que é amparado por diversas legislações, inclusive a Constituição Federal, mas a LGPD vem te falar o seguinte: tu, titular, pode questionar a empresa para perguntar o que ela tem a teu respeito e pode pedir para ajustar os dados ou a exclusão dos dados quando tu não quiser mais. E a exclusão que a lei fala, a LGPD, não tem nada a ver com direito ao esquecimento. Feito esse parêntese, se o titular pedir a exclusão dos seus dados, formalmente, e tu excluiu, foi lá no computador ali, deletou, mas num backup ele continuava ativo, porque não foi apagado do backup, e este backup vazar, a responsabilidade é objetiva. Sim, não tem que... Mas era um backup, eu não me lembrei. Pois é, meus amigos, a partir de hoje, backup espelhado também apaga. E nós vamos ter que começar a entender que guardar backups eternos, como muitos guardam, em CD, em HDs externos, em fitas, que ainda tem gente que faz backup em fita, não sei porquê, mas ainda tem gente que gosta de sofrer. Backup em fita, né? Eu sempre digo que essa questão do masoquismo é muito pessoal, tem gente que gosta de sofrer mesmo. Mas as pessoas têm essa questão muito cultural delas. Então, às vezes, essa questão do backup eterno, só o fato de guardar backups em fita ou em mecanismos que tu nunca mais olhou, só isso já te traz mais risco que o teu próprio software. E, além disso, numa eventual fiscalização, isso vai ser uma condição agravante na aplicação da multa. E da multa. Porque isso, para mim, o fato de você ter esquecido que você tinha um módulo lá de armazenamento e aquilo ali ficou... Isso, para mim, já só por si só já configura uma omissão por parte da empresa, né? De não tomar as devidas precauções e cuidados necessários para a proteção dos dados ali que ele tem armazenados, né? Bom, sim, com certeza. Bom, é tanta coisa que a gente tem, mas vamos lá, nós ainda temos algum tempinho. Outra pergunta que eu queria fazer para você, Gustavo, você acha que... o que você está achando com relação aos colegas agora, esse oferecimento de pacotes e de passo a passo de implantação, 7 etapas, 10 etapas, que o pessoal está se disseminando como rastilho de pólvora isso daí, ou principalmente nas redes sociais, o pessoal oferecendo isso. Sim. O que você acha disso daí com relação à efetividade do programa de implantação de conformidade LGPD? Bom, nós temos... eu acho que a resposta da tua pergunta é a mesma que eu dou quando alguém me pergunta o que eu acho de nós termos aí praticamente 1,3 milhões de advogados no Brasil. A minha resposta é a mesma. São 1,3? São. Mas bons, o número é muito menor. Gente falando com propriedade sobre Lei Geral de Proteção de Dados é uma meia dúzia. A grande verdade tem muito oportunismo nisso? Tem. E eu não vou dizer aqui que quem vai lá, quem está vendendo o curso é oportunista, não é isso. Tem gente séria que está fazendo um trabalho muito legal, implementando e dando conhecimento para as pessoas. E isso eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor se são 7, se são 10, se são 15, pouco importa. O que importa é se a pessoa que está passando este conteúdo, ela tem propriedade para passar esse conteúdo. Se ela não está te dando de uma maneira tão rasa, ou na verdade tão profunda que tu não entende, mas tão rasa que não serve. Porque qual é o problema da implantação da LGPD, no meu ponto de vista, para o pessoal não se assustar, mas também não entender de uma maneira rasa? Tu, advogado, se tu está vendendo que em 7 passos, ou em 10 passos, ou em 15 passos, tu implementa, quando for implementado nesta tua técnica, quem assinou aquele manual, quem assinou aquela implementação, é responsável por ela.
Exatamente. E é por isso que uma implementação de Lei Geral de Proteção de Dados, ela é algo geralmente constante. Tu vai fazer um trabalho de análise, mapeamento, data mapping, etc. Tu vai ter que trabalhar os riscos e tu vai entregar um manual. Mas é um manual de quê? De riscos. Não é um manual de... E ele é um manual que vai se reciclando, né, Gustavo? Ele vai... Sim, ele é um manual vivo, né? Exato. Ele falou certo. Ele é um manual vivo. Ele não é um negócio que você vai, ó, tá aqui, o seu programa tá aqui, tá pronto, então tá, obrigada, tchau, tchau. Não é isso, né, gente? Não é isso de forma nenhuma. Eu acho que... E não teria nexo ser isso, né? Nenhum. E a gente, mas os colegas, nós que estamos oferecendo esse tipo de serviço para a empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa autoanálise, essa autoverificação de que se o que você está oferecendo efetivamente vai servir para aquela pessoa, não é? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se tu começa a fazer um trabalho de base, né? Se tu começa a fazer Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar agora na advocacia e na multidisciplinaridade da LGPD. Então, se o advogado, ele entende que ele não vai trabalhar sozinho em primeiro lugar, inclusive nem na parte jurídica, porque ele vai precisar de outros colegas diante de diversas especialidades que ele vai ter que consumir dentro de um projeto. Ele entende que ele vai ter que ter colegas de TI. Ele entende que ele vai ter que ter colegas para mapeamento e processamento de dados. Ele entende que ele vai ter colegas para uma série de fatores. Ele vai compreender de uma maneira mesmo que rasa que um software de LGPD não resolve, porque não é só um software que vai conseguir fazer a implementação. Ele vai te ajudar no processo, mas ele não é a solução, como, aliás, qualquer software. Software nunca é solução, software é meio. Da mesma forma, ele vai compreender que ele pode entregar para a empresa um projeto de longo prazo e não precisa, como a gente diz vulgarmente, no sentido assim jocoso, né, ou popular, a gente não tem que vender, a gente não tem que matar a galinha, a gente tem que viver dos ovos. Então nós temos que aprender, na verdade, a trabalhar dentro de um conceito em que eu vou fazer uma entrega e é uma entrega constante. O manual tem o seu preço, entregar um mapeamento de riscos tem o seu preço. Agora não adianta nada, e eu vejo isso com muita... Acontece muito. As pessoas me falando o seguinte: Gustavo, eu estou implementando aquele GPD já faz aí 1 ano e o pessoal me entregou o mapa de risco e está tudo pronto. Aí tu faz 2 ou 3 perguntas do tipo: tá, me diz uma coisa, tu já tem um comitê de crise? Não. Então tu nem começou a implementar o LGPD. Tu sabe hoje, se acontecesse um vazamento, para quem é que tu liga? Tu sabe o que fazer, na verdade, se a tua TI disser que estão tentando invadir os servidores da empresa? Tu está preparado hoje para derrubar os teus servidores? Na verdade, do dia para a noite, te tornar offline por um período? Se tu não tem resposta porque eu acabei de te perguntar, que é o básico do básico do básico, tu não está preparado para nada. E não vai ser um manual, ou 10, ou 15, ou 50 passos que vão resolver. O que resolve, gente, na verdade, uma boa implementação de LGPD, para deixar vocês mais tranquilos, é uma consultoria personalizada. Entendam que modelos, eles podem nos dar base para as coisas, mas modelos não vão resolver o caso concreto. Então, para aqueles que querem fazer, né? Eu vou pegar modelos da internet, pega modelo de contrato, pega modelo de TI, pega modelo disso e diz, tô pronto. Não, tu não tá pronto. Assim como todos nós aqui no Brasil não estamos prontos, porque nós não tínhamos nenhuma perspectiva de LGPD em vigor. Nós não temos nenhuma ANPD, né? Nós não temos nenhuma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para nos dar um norte, inclusive, sobre o que ela pretende fiscalizar. Nós estamos às cegas ainda. Entretanto, nós temos a GDPR para nos dar uma base e nós temos uma lei que, quando tu interpreta, tu começa a fazer elucubrações do que é o mínimo para ter gestão da informação em relação a uma possível integridade. Então, hoje, para quem está estudando, para quem está implementando, começando a colocar esses projetos na rua, eu diria que a preocupação que ele tem que ter, se ele leu a lei, ele sabe, é que a responsabilidade do titular, para o titular do dado, em relação ao agente tratador, controlador, operador e terceiros, é solidária, não é subsidiária.
Todos na cadeia do dado são responsáveis no mesmo tamanho. Então não adianta tu dizer, advogado, que tu não é responsável porque o vazamento aconteceu na TI. Se foi tu que fez o contrato. Não adianta o cara da TI dizendo que a culpa é do usuário, porque o usuário, no final das contas, não paga a conta, porque não tem patrimônio. E todos na cadeia são solidários. Se eu, TI, não pensei em formas de pedir autenticação mais séria, se eu da TI não pensei em formas de exigir do usuário troca de senha, ele tinha uma senha pífia, ou ele botou a senha no post-it da tela e eu não fiz nada, ou eu fiz um contrato que não me salvaguardou em relação à atualização de dados, por exemplo, do titular, e eu assumi a responsabilidade por manter um dado desatualizado, e aí inúmeros outros exemplos que a gente pode dar, todo mundo nessa cadeia tem problema. Por isso que aquele que trabalha com risco, ele tem que conhecer bastante de LGPD, da lei, sim, porque quanto mais tu estuda a lei, mais tu percebe que para uma implantação ser séria, mais tu tem que colocar riscos no negócio, mais tu tem que fazer um trabalho de base, tá? E é por isso que eu recomendo para aqueles que estão aí querendo fazer um trabalho sobre Lei Geral de Proteção de Dados, estudem a lei, não tenham vergonha de conversar sobre isso, né? Troquem ideias, é o que nós estamos fazendo aqui, fazendo uma troca de ideias, troquem ideias sobre o tema, falem. Por quê? Porque às vezes um insight que a Renata pode falar, poxa, isso aqui foi interessante, não tinha pensado dessa forma. Às vezes estou ouvindo o Gustavo falar, poxa, tinha uma coisa diferente que ele falou que eu não me dei conta. Ninguém é dono da verdade. O que nós precisamos é criar um consentimento, na verdade um conhecimento coletivo, e principalmente entre nós, que buscamos ser profissionais dos dados, nós temos que passar a cultura coletiva para tentar gerar a integridade coletiva. Exatamente. Nossa, perfeito, Gustavo. Muito legal. Bom, nós estamos aqui falta 4 minutos. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí com relação à tua expectativa e o que você acha que nós vamos ter aí pela frente. E eu desde já, de antemão e pós-mão, digamos, já te agradeço imensamente, porque você tem um conhecimento muito apurado, você fala de uma forma clara, sem juridiquês, que é a coisa que eu mais gosto, que é descomplicando o direito mesmo. Uhum. E agradeço imensamente e espero que a gente possa fazer outras lives, porque tem muito pano para manga aí para a gente poder esmiuçar com relação ao LGPD. Muito obrigada mesmo, Gustavo. Fica aí com você. É um prazer, Renata, estar com vocês. É um prazer estar com vocês, muito obrigado. E, gente, assim, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Primeiro, a LGPD não é o único produto que vocês têm na vida. Tá? Ele é mais um. Outra, não te aventura no que tu não sabe. Se tu é um advogado, por exemplo, contratualista, tu vai ter mercado com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas tu não precisa fazer implantação. Tu pode atuar só na parte do contrato. Então, existe mercado para todo mundo, e é uma implantação multidisciplinar mesmo, inclusive em várias áreas do direito. Até porque aqui nós não tocamos, mas, por exemplo, uma área que é muito sensível, eu até estou preparando uma pós-graduação que eu dou aula, um material sobre isso, é a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada aonde? Ao direito do trabalho, às relações de trabalho, né? Essas questões todas, elas são muito importantes. Eu tenho aí um material que eu tenho feito para algumas pós nesse sentido. Gente, é importante que a gente se dê conta que vai ter que se reformular até o contrato de trabalho, porque tudo isso tem furos, entre aspas, gaps, entre aspas, que podem realmente trazer riscos para todos nós. Entretanto, eu quero deixar também uma mensagem, eu acho, otimista. Por quê? Porque tudo isso sendo aprovado agora, em época de pandemia, em época que nós estamos vivendo home office, em época que nós estamos vivendo uma série de outras questões, nós também temos que levar em conta assim, é mais uma oportunidade que a advocacia tem. É mais uma oportunidade para nós de trabalho num momento que está difícil para todo mundo. Então a advocacia, ela tem que encarar isso não como um problema, ela tem que encarar isso como uma oportunidade. E outra, não é o momento, principalmente neste momento, não é o momento de tu te fechar. Eu sou um advogado há 30 anos, eu não me junto com outras pessoas, tu pode não estar acostumado com isso, mas a advocacia ela é cada vez mais colaborativa. A advocacia é ganha-ganha para todo mundo. Desde que tu tenha pessoas que tenham esse mesmo intuito,
tu vai ter condições de trabalhar mutuamente em grupos maiores. Eu mesmo, quando falo de LGPD, tenho vários parceiros, trabalho com várias pessoas. Por quê? Porque não tem projeto errado. O que existe é tu ter discernimento e inteligência para separar pessoas que têm mais aptidão, pessoas que têm mais, às vezes, know-how para aquilo. Ninguém sabe tudo. O que a gente tem, na verdade, às vezes é um pouco mais de facilidade em algumas áreas. E por isso que quando eu comecei lá atrás, há 15 anos, a montar minha consultoria, eu escolhi 3. Gestão, tecnologia e marketing. Que era o que eu tinha mais aptidão. Agora, Gustavo, tu é bom em financeiro? Eu tenho noções, mas tem gente melhor do que eu. Assim como tem gente melhor que eu em marketing, tem gente melhor que eu em gestão e tem gente melhor que eu em tecnologia. Apenas eu fiz uma escolha. E acho que isso é muito importante. Tu tomar decisões e fazer escolhas. LGPD é uma delas, tá? Não querer abraçar o mundo. E quando for LGPD, se tu abraçar o mundo, o risco é a multa de 50 milhões. Aí tem risco. Aí sim, né, Gustavo? Perfeito, Aí tem risco. Gustavo. Muito legal. Bom, gente, então, olha, hoje o que deu para a gente falar, o máximo de assuntos, acho que nós conseguimos cumprir nosso roteirinho aqui, né, Gustavo? E claro, foi um prazer. Agradeço mais uma vez a você, as suas palavras, e ao pessoal que ficou aí com a gente, que assistiu. Curte lá, quem não segue o Gustavo, @consultor Gustavo Rocha. Gustavo Rocha. E segue a gente nas redes sociais, que nós estamos sempre postando conteúdo para auxiliar e para informar o pessoal com relação às questões mais atuais do direito. Tá joia? Um beijo para todo mundo, um abraço para você, Gustavo. Obrigada. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.